Bem-vinda e bem-vindo ao Por Trás do E-Commerce, o seu podcast sobre os bastidores do mundo do e-commerce. Hoje receberemos uma pessoa especial que vai nos contar da sua experiência nesse mundo. Então, senta-se confortável e se prepara. Boa escuta. Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal. Então, estamos aqui hoje com uma pessoa que queria receber já há um bom tempo e que se chama Ari. Tudo bem, Ari? Tudo bem, e você? Tudo incrível. Ari, hoje o objetivo, o podcast se chama Por Trás do E-Commerce. A ideia é conseguir trazer um conteúdo que vai explicar um pouco, além dos bastidores, explicar um pouco mais quem são as pessoas que estão por trás do e-commerce, a vida das pessoas e, de fato, entender mesmo como funciona uma visão do e-commerce. Então, a primeira pergunta para relaxar e não entrar já no mundo do e-commerce, vamos falar um pouco sobre você. Quando você era criança, o que queria ser quando crescer? Nossa, cara, você me levou lá atrás. Eu não tinha uma vontade única, assim, eu lembro muito bem de que eu era muito curioso. Eu desmontava as coisas, desmontava os brinquedos e montava de novo. Eu sempre tive curiosidade de saber como as coisas funcionavam. Né, o que tinha ali dentro daquele carrinho, o que tinha dentro do boneco, o que tinha dentro de alguma coisa. Então eu sempre me vi muito relacionado com trabalhos manuais, assim, eu gostava muito, e de criatividade, enfim. Todo mundo já sonhou em ser astronauta, sei lá, médico, policial, sei lá, meu prazer, né, meu sonho era descobrir como as coisas funcionavam. Essa foi minha infância. E você acha que hoje você está um pouco perto disso ou não? Ai, cara. Como a gente se distancia disso, né? De certa forma, sim, porque, né? Então, por exemplo, estou no ramo de confecção e criando coisas, desenvolvendo, tentando entender como funciona. Então, né? Vamos entrar já um pouquinho no assunto e-commerce. Eu estou tentando desmontar essa caixa preta que se chama e-commerce, ver o que tem lá dentro, entender como ela funciona para poder montar de novo e seguir o barco com ela, né? Então, eu acho que eu tô na mesma linha da minha infância ainda. Que mesmo tá desmontando, querendo entender, a gente tem muito esse perfil ainda, a criança ainda está aqui. Então vamos lá, vamos justamente, porque nem me introduzi isso, não falamos da empresa, acho que podemos explicar um pouco hoje qual é a sua empresa, se você quer dar o nome, pode dar o nome. E aí, então, o que vocês fazem hoje? Setor e moda feminina, acho que isso já podemos falar. Você falou de confecção, mas vamos da confecção até a venda. Então, quer explicar ou apresentar um pouco a Caju? Bom, a Caju ela é um desdobramento de uma experiência de mais de 20 anos em confecção. A origem foi muito lá atrás, como acessório, sempre fui fabricante de alguma coisa, isso é de família, inclusive, né? Quando eu era criança, eu andava por um chão de fábrica do meu pai, que tinha uma fábrica de bolsas, sempre ali, e aí, de repente, quando eu conheci minha esposa, a família dela sempre mexeu com confecção e eu acabei indo para esse lado. Trabalhávamos com atacado, com outra marca, e aí veio pandemia, né? E acho que como muitas pessoas que estão ouvindo ou conhecem ou viveram isso de perto, de um projeto que estava engavetado e você se viu naquele momento precisando colocar ele para funcionar, e isso acabou acontecendo. Então, só exemplificando mais, então a gente foi para confecção de moda feminina. A marca, né, que a gente vem trabalhando nesse período de e-commerce, ela surgiu como Caju. A gente tem um segmento específico de moda feminina, tamanho único, uma coisa que a gente desenvolveu desde a época do atacado, né? 20 anos de pesquisas em modelagem, que realmente sirva a vários biotipos, e isso foi um diferencial no início da empresa, não só no comércio eletrônico, tá? Isso loja física mesmo, ainda como atacado, foi um grande diferencial pela qualidade do produto, né? Foi uma empresa que nasceu no Brás, tipicamente conhecido por produtos de preço acessível e baixa qualidade. De repente surgiu uma empresa lá que tinha um preço competitivo, não era tão acessível quanto os concorrentes, mas de uma qualidade incrível. Então isso fez o diferencial.
E aí foi evoluindo, pandemia surgiu, ninguém vendia nada com as portas fechadas, o projeto do e-commerce já existia, mas assim, sabe, deixa para depois, a loja tá supostamente indo bem, então deixa para depois, e aí pronto, tiramos da gaveta e a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte do que aconteceu depois de abrir essa gaveta. Então, depois de abrir, já vamos voltar nisso, mas justamente queria que você voltasse um pouco sobre essa transição. Como você acabou de falar que estava atacado, atuou muito tempo em atacado. O atacado, imagino que estava através de lojas físicas. Sim, loja física. E essa transição acho que é um ponto muito interessante, porque já tivemos um pouco essa conversa, que foi uma transição, não vou falar do dia para a noite, mas muito rápida. Estamos trabalhando com bastante pessoas que vão querer trabalhar o atacado ao mesmo tempo que o varejo online, enfim, tem todo esse problema de diferença de preço, enfim, de não frustrar o atacado. Se você podia explicar um pouco como foi essa transição, justamente essa rapidez, a maneira que você fez essa transição, acho que pode dar algumas luzes para pessoas que estão nessa dúvida hoje. Eu acho que uma das grandes vitórias, eu diria, né, da Caju ter dado certo como e-commerce foi literalmente queimou pontes. Eu não tinha para onde correr. Minha única alternativa que eu via naquele momento de pandemia, pleno março de 2020, tudo fechado, eu dentro da fábrica, sem nenhum funcionário, o Brás literalmente vazio, sem uma alma viva na rua, fechou na sexta-feira, tudo, na segunda-feira eu fui trabalhar sozinho. Né, porque eu precisava entender o que ia acontecer dali para diante. Então eu não vi outra alternativa senão colocar o e-commerce para funcionar. Se eu tivesse tido a alternativa, talvez eu não tivesse dado a devida importância que um e-commerce merece. Porque estava na gaveta o projeto. E por que ele não tinha saído da gaveta? O atacado tá indo bem, tá indo legal. Quando eu tiver um tempinho, eu vou lá e monto. Ou eu vou montar colocando preço de venda como preço de revendedor, como se eu fosse um revendedor. E não, para vocês terem ideia, quando eu lancei o Go Live do meu site, foi para varejo no preço de atacado, porque eu tinha, sei lá, para o meu poder de venda, eu tinha 4, 5 meses de estoque parado ali pro atacado e eu não tinha onde vender, eu precisava desovar aquilo. Pandemia, precisava faturar, então eu coloquei no varejo o preço de atacado. Então esse foi um outro motivo também de um sucesso quase que instantâneo, porque eu pensei no negócio, mas o meu cliente de atacado vai pensar o quê? Então assim, infelizmente naquele momento o meu cliente de atacado também sofreu, ele também estava com a loja vazia. Então, entre aspas, eu não podia respeitar muito essa relação, porque cada um precisa sobreviver. No momento de crise é como num acidente num avião, num problema no avião. Primeiro você põe a máscara de ar em você, depois você põe nos outros. Então o que eu fiz? Como é que eu salvo a empresa ou como é que eu mantenho a empresa viva? Eu vou pro varejo. E como é que eu vou pro varejo competitivo? Eu era fabricante, então se eu já tinha minha margem de lucro vendendo naquele preço pro atacado, mas vender no varejo, você vai vender no picado, não sei, eu não sabia também, era um canal, eu precisava testar o canal. E foi um sucesso, posso dizer que foi um sucesso no lançamento. Então, se vale uma dica, nem sei se é o momento da dica, mas assim, pessoal, deem atenção ao e-commerce, pensem nele como uma outra empresa, totalmente desligada. Se você é atacadista, então tá, monta uma outra marca para o seu e-commerce. Monta uma outra marca para não ter problema com os seus clientes de atacado. Se tiver condição, já logo de cara, faça até uma linha diferente, não faça os mesmos modelos, mas mesmo se não tivesse, pelo menos o nome faça diferente. Não alardeie, deixe em segredo, porque você consegue lá, então você vende por 100, o seu cliente de atacado vai vender por 200, 250 na loja dele. Você vende por 150, 180 na sua loja. Não adianta você vender o mesmo preço que ele, porque você vai concorrer com ele, com lojas menores. Você não vai ter o apelo de ganhar o mercado com preço. Porque tudo bem, mas eu tenho uma qualidade incrível, meu produto é incrível. No e-commerce,
Ninguém sabe se o seu produto tem qualidade até ele comprar e receber 2, 3 dias depois. 2, 3 dias num cenário bom. Isso, hoje em dia tá isso, mas há 2, 3 anos atrás demorava uma semana para chegar, né? Uma entrega rápida era uma semana. Hoje nós temos entrega no mesmo dia. Se você compra até às 11, você recebe no mesmo dia até às 10 horas da noite. Tem alguém enchendo o saco lá na sua portaria ou na sua campainha. Mas lá atrás era 7 dias. Mas vamos imaginar que o seu cliente só vai descobrir a qualidade do seu produto, do acabamento, de tudo, depois que ele comprou. Então como é que você faz para ele comprar? Não adianta você falar que você tem qualidade. Então vai ser o quê? O preço. Né? Então, isso vai ser um chamariz. Depois você pode até tentando ir equacionar, e se eu colocar mais 5% aqui, mais 2% ali, mais 10% acolá, mas ainda assim trabalhando abaixo da média do seu cliente. Do seu cliente de atacado, no caso de quem trabalha com atacado, e quem não trabalha com atacado, que vai direto para o varejo ou é um revendedor, estruture o seu markup para que você tenha sempre um preço abaixo do preço médio de mercado, que é para o cliente, principalmente no primeiro giro, nos primeiros 60, 90 dias, o cara vai comprar de você, não é porque você é bonito, ou porque você fez uma postagem legal, vai ajudar, mas assim, é porque o seu preço é convidativo. Você vai perceber que as suas primeiras vendas, a grande maioria vai ser no boleto, porque o cara vai ter medo de colocar o cartão no seu site, porque, que site é esse que eu nunca vi na vida? No boleto ou no Pix. Ou no Pix também, hoje tem a facilidade do Pix, né? Então você vai perceber muito isso no caso do Pix e do boleto também, mas é muito legal porque você já recebe também, você agiliza todo esse processo. Mas eu vou vender no pingado, enquanto eu posso vender no atacado, né? Então eu vou vender no varejo, mas o volume acaba sendo o mesmo. Hoje, eu não vou nem falar hoje, 3 anos depois, mas mesmo naquele primeiro momento, o volume de peças transacionadas foi muito parecido com o mês normal do atacado. Então não é assim, mas como assim? Eu vendo 12 peças para um único cliente, eu vou ficar vendendo de uma em uma? Só que você depende daquele meia dúzia de cliente que vem por dia no ônibus ou na excursão, ou ele viajou a noite inteira do interior para chegar na sua loja de atacado e comprar, mas e aí? E você que não fabrica ou que não é um atacadista, preço domina a primeira parte, a primeira pedalada, vamos dizer assim, do e-commerce, é o preço, atrelado a uma boa comunicação. Então tem que ter uma foto bacana, né? Esse pilar é incrível. Assim, são três pontos de apoio para fazer não só um lançamento, mas isso em definitivo, mas principalmente no lançamento. Você até pode se dar o luxo de pecar em alguma dessas depois, mas no primeiro momento preço, comunicação, ou seja, a foto do produto e o atendimento. Quando você é uma marca nova, tem muita demanda nas redes sociais, principalmente das pessoas perguntando para outras pessoas, não para você, não no seu perfil. Vocês existem mesmo? Não, eles perguntam assim, alguém já comprou dessa marca? Bom, eu já vi até nas redes sociais pessoas colocando no post da marca, essa marca é confiável, e a própria marca responder sim e a pessoa falar, tá bom, então vou comprar. Então, esse cenário também acontece. Também acontece. Mas não, acho que você tocou um ponto muito importante aqui, que é o ponto do preço. O preço, ele não precisa ser só para dar um pouco de segurança para as pessoas, o mais baixo possível. Ele tem mesmo que ser um pouco abaixo da média do mercado. Um pouquinho abaixo para começar, não precisa ser muito. Só que a média do mercado não é a média de quanto vende seu atacado. Porque um revendedor ele tem uma loja física a maior parte do tempo. Essa loja física está dentro de um bairro, como um público que ele já conhece. Que é um bairro que vai ser conforme a marca que você vai vender, um bairro tipo um pouco mais premium, um bairro onde se praticam preços mais altos. Só que quando você entra na internet, você está em competição com todo mundo que está na internet, que seja a Shein, que seja qualquer marca mesmo que aparecerá. Então, seus concorrentes não são quem faz a mesma coisa que você. Na internet, seu concorrente vai ser quem vai vender produtos de moda feminina, quem vai vender roupas mesmo. Aí, como você se diferencia? Você tem que ter um preço mesmo que seja bom, que seja abaixo do mercado, um pouco abaixo da média do mercado da internet. Uma das dicas que damos para as pessoas é simplesmente entra no Google, vai na aba do shopping e procura seu produto lá. E veja a faixa de preços que existem lá. E aí você faz uma pergunta bem simples. Se eu não conhecia a minha marca, ia comprar meu produto no preço que eu quero vender,
olhar, comprar dos produtos que aparecem aqui. E acho que dessa forma você consegue já colocar seu preço e pensar mesmo, e você tocou muito nisso, no markup. Você tem que ter um markup que seja saudável. Então, não fazer o preço acima de... Aconteceu, na verdade, algumas semanas atrás, um cliente que me falou, eu vou vender produtos a R$700. Falei, cara, mas quanto é seu markup? Ainda não sei. Falei, então, acho que a conta não fecha. É difícil fazer uma conta assim. E aí tivemos toda uma conversa de, tá, mas meu produto está incrível, a qualidade está incrível. Falei, tá, só que ninguém vai saber disso, você sabe porque está dentro. Olhar de um olhar de fora. E aí reajustamos os preços antes de lançar a marca. Na internet estava uma criação de marca, de fato estava um atacado que tinha uma indústria e criou uma marca separada, então seguiu esse conselho seu. E começou, mas queria começar mesmo num preço muito mais alto que o mercado. Continuará mais alto que a média, porém já num preço mais acessível e tem todo um trabalho de conteúdo que está feito para justificar a qualidade do produto. Só que é muito mais esforço e a venda é muito menos rápida que quando temos o preço certo. Uma coisa que falamos muito aqui é quando você tem o produto certo com o preço certo, 80% da venda está feita. A estratégia só vai ajudar a acelerar essa venda. Mas mesmo isso é o primeiro ponto. Mas só para voltar então um pouco nesse trabalho e na sua posição hoje, gostaria que você explicasse como dono de e-commerce, qual é seu dia a dia? Como você podia contar para as pessoas? Eu sei que é uma pergunta complicada e que de uma semana para outra suas funções mudam muito. Mas hoje só para as pessoas entenderem, tem a parte de produção, tem a parte de estilo, tem a parte de e-commerce, então comercial, canal de venda mesmo. Como você organiza hoje seu trabalho dentro da empresa? Qual é seu papel mesmo hoje dentro da empresa? O papel que você acredita que deveria ser para um dono mesmo de e-commerce hoje? Bom, tem dois caminhos por aí, né? Então vamos falar da estrutura hoje e da estrutura como já foi. Então hoje eu tenho uma equipe incrível que me auxilia, então tem o pessoal que cuida do marketing, tem o pessoal que cuida do saque, tem uma equipe que cuida da parte de produção, né? Do estilo, da produção propriamente dita, então cortadores, oficinas de costura e tal. E eu faço o meio de campo ali, então primeiro o pensamento estratégico, as definições macros do que vai acontecer, então a gente faz o planejamento com a ajuda dos parceiros da NM aqui, a gente faz o planejamento para o ano, depois vai descendo pro quarter, depois desce pro mês, depois desce para a semana e o que eu tenho que fazer no dia a dia, né? Então, assim fica um pouco mais fácil, mas talvez eu imagino que algumas pessoas que possam nos ouvir em algum momento, e eu espero que tirem um proveito legal disso, estão começando. Sabe aquela do eu empreendedor, né? Não é nem empreendedor assim. Então a pessoa vai lá, compra, vende, tá, faz tudo, como eu já fiz isso, já estive nessa posição, né? Então o principal no começo é ter atenção ao produto, para o markup legal, né, para poder ter esses diferenciais. E depois disso, acompanhar no dia a dia os números. A gente fala muito de números aqui, né, porque tem essa diferença. A loja física, apesar de ter os números e tal, todo mundo que é empreendedor já está um pouco mais acostumado, a gente até falou um pouco isso antes de começar a gravar, né, que a gente tem aquele feeling assim de, pô, essa rua aqui passa tantas pessoas, talvez então o meu potencial de venda é X, é Y, cada pessoa vai comprar mais ou menos tanto, porque o meu produto é assim, é assado. Aí o ponto é mais caro ou mais barato, dependendo da região da sua cidade. É uma região que tem mais... tô perto de de uma estação de transporte público que tem muito movimento. Então o ponto e o aluguel é um valor. Eu estou num lugar mais afastado, é mais barato. Aí é mais ou menos o que acontece no e-commerce, no mundo digital, né? Então eu quero atingir um público maior, um público diferenciado, você tem que investir um pouco mais, você tem que buscar outros caminhos, né? Então o dia a dia, ele é bem corrido e específico no que diz sentido a analisar números, né? Isso eu estou aprendendo agora também, depois de um bom tempo às cegas, né? Então, antes de conhecer o pessoal aqui da NM, o Nico, todo mundo, eu até usei essa analogia lá no nosso primeiro encontro, há mais de ano ali, que eu me sentia amarrado
num quarto escuro e vendado ainda, porque eu não sabia, no e-commerce, tá? Isso no e-commerce, porque eu não sabia de onde estava vindo, as vendas aconteciam, mas peraí, da onde veio aquela venda? Como é que ela chegou até mim? Como é que eu replico? Pô, hoje foi bom, hoje, anteontem não foi tão bom, por que anteontem não foi tão bom e ontem foi bom? E por que hoje começou bom e de repente ficou ruim até metade do dia e de repente no final da tarde e à noite não vendeu mais nada? Então você começa a entender, ter métricas, ter números que vão te indicando isso. Então, basicamente, a gente que está como um gestor de uma empresa, independente do tamanho e das funções, pô, mas eu faço tudo. Você tem que reservar um momentinho do seu dia para analisar como foi o período, como foi o dia anterior, como foi a semana anterior, como foi o mês anterior. Para quê? Para que você tire aprendizados daquilo, tente descobrir. Não é tão simples quanto parece, quanto eu estou dizendo, mas existem ferramentas que podem ajudar com isso, né? Então, para descobrir o que deu certo, e por que deu certo, e o que deu errado, por que deu errado e corrigir. E tem um lado muito importante que eu gosto de frisar. Às vezes a gente dá muita atenção para o que deu errado e esquece. Exato, e a gente esquece de analisar aquele dia que foi bom. Aquele dia que foi bom, você comemora, dá 5h30, 6 horas, você vai pro happy hour com a sua equipe comemorar que o dia foi super legal. E você não perde tempo, ou investe tempo, descobrindo por que foi bom. O que foi melhor que o dia anterior? Pra gente replicar. Você não pega o dia que foi ruim e fala, caramba, o que eu fiz? O que eu não fiz? Por que não vendeu? O que aconteceu? Mesmo na loja física, pô, por que hoje não vendeu? Ah, choveu e diminuiu o fluxo de pessoas na rua. Fala, caramba, o que eu posso fazer então? Será que se eu colocar um toldo na minha loja, as pessoas vão se abrigar da chuva em frente à minha loja e vão olhar para a minha vitrine e vão conhecer minha loja, por exemplo? Né? Agora tá, aquele dia que vendeu super bem, por que será que vendeu super bem? De repente o seu vizinho, que é de um outro ramo, é um supermercado, sei lá, fez uma promoção, chamou um monte de gente e veio clientes para sua loja por tabela. E aí, como é que você vai replicar isso? Falou, opa, então se eu fizer uma ação, eu posso, aquela ação que alguém fez trouxe resultado. Então eu vou fazer uma ação, por exemplo, né? Então analisar tudo. Coisas ruins para não repetir e também as coisas boas para replicar e potencializar se for possível. E sempre é possível, né? Sempre dá para fazer isso. A Bruna tocou isso quando fizemos o episódio do podcast Câmera, que mesmo é muito difícil para as pessoas conseguir replicar o que funciona, porque mesmo as pessoas não param para olhar. E quando fazemos a formação que falamos para as pessoas, vocês têm que olhar e entender o que deu certo, todo mundo nos fala, cara, nunca parei para pensar nisso. Mesmo as pessoas, não sei, o mundo é negativista hoje, tudo está negativo, pessimista, tenho que entender, está tudo uma... Ia falar um palavrão que não vou falar. Está tudo ruim, está tudo ruim, então, como vamos fazer para melhorar? Mas se está tudo bom mesmo, é muito importante analisar. Essa análise que seja do dia anterior, da semana, do mês, elas vão trazer uma visão diferente, porque é um volume de dados diferentes, vamos tirar ensinamentos diferentes, então acredito que esse tempo de análise é um tempo muito importante dentro da vida de um gestor, de um dono mesmo de empresa e de e-commerce. Mas justamente para voltar nessa parte da estrutura da empresa, uma pergunta, porque temos uma boa parte de nossos clientes que vende o atacado, na verdade não para os nossos clientes, porque não estou aqui como NM, mas dentro do nosso trabalho, trabalhamos com bastante pessoas, mesmo que vêm da indústria. Queria saber se tem grandes mudanças ou não, quando você passa de atacado ao e-commerce. Estou falando mais da estrutura da empresa, dos funcionários. Tipo, você teve que demitir todo mundo, contratar um time novo, você teve que mudar toda a forma que você faz, o estilo, a produção. Não teve mudança, então as pessoas podem ficar tranquilas que não, cara, vai continuar a mesma coisa, mas vai adaptar a forma que vai vender, o seu canal de venda, que sai mesmo do atacado da loja física para o e-commerce. Como você viveu mesmo, como você fez essa mudança? Foi um grande trabalho ou essa parte foi mais leve, o foco foi mais... Não, na realidade essa parte foi relativamente tranquila. Por exemplo, a estrutura fabril não mudou nada, então eu continuo produzindo
a mesma quantidade que eu produzia na época do atacado, proporcionalmente, tá? Agora até um pouco mais, né? Mas assim, não é, eu tenho que fazer muito picado, ou mix de cores, ou mix de produto, eu tive que aumentar o mix de produto para poder agradar a clientela. Não mudei quase nada, ou nada, bem dizer, nada na parte fabril. O que aconteceu foi, eu tive que adquirir e criar novas funções e... uma coisa que eu não falei na apresentação dessa transição de atacado para varejo foi que varejo era atacado físico e foi para varejo eletrônico. Nessa transição, eu matei o atacado. Porque teve um belo momento que eu olhei o meu estoque e eu tinha que dividir entre o atacado e o varejo, e o e-commerce à venda. Aí eu fui olhar os números, falar, tá, pra quem que eu mando? Sabe aquela coisa assim? Tem um filme antigo, chama Escolha de Sofia, quem nunca ouviu falar, procura. Vocês vão chorar muito, mas é um filme interessante da época do Holocausto. Mas enfim, é uma escolha difícil, porque eu tive que olhar e falar, eu tenho 10 peças, sei lá, e eu tenho 2 canais pra mandar. O que eu fui fazer? Qual canal tá me dando o melhor retorno? Qual tá vendendo mais? Obrigado, Ari, porque tenho muito esse problema. Entre atacado e varejo, quando isso não quer dizer que a gente está incentivando as pessoas a fecharem o atacado, muito pelo contrário. Acho que o ponto que é importante aqui é que tem muitas pessoas que vão criar o e-commerce sem dar nunca prioridade de produtos para o e-commerce. Não para o que o e-commerce sempre tem que ter prioridade. Só que tem que ter um estoque, que é o estoque do e-commerce. O que vemos muito acontecer é colocar produtos no e-commerce, o atacado vai vender em um dia um volume grande de um produto, e aí as pessoas vão pegar no estoque do e-commerce para vender mais no atacado. Aí não dá chance para o e-commerce. Exato. Tudo na vida são prioridades. E atenção. Se você dá atenção para um canal, aquele canal vai melhorar. Se você deixa de dar atenção para ele, ele vai cair. Então assim, não adianta você exigir... eu tenho 2 canais de venda. Eu tenho o e-commerce e eu tenho o atacado. Não adianta você exigir do e-commerce o resultado que você planejou para ele, se você não dá a devida atenção para ele, tirando todo o estoque dele e jogando para o atacado, por exemplo. Isso eu fiz uma reunião algumas semanas atrás com uma pessoa justamente. Falei para ela, mas quanto você vende na loja física? Varejo físico e varejo e-commerce. Falei, quanto você vende no varejo físico? 100 mil por mês. Falei, tudo bem. Quanto você vende no seu e-commerce? 100 mil por mês. Falei, tudo bem. Quantas vendedoras e pessoas você tem dentro da loja do varejo físico? Tenho 6 pessoas. Quanto você tem de pessoas dedicadas no e-commerce? Nenhuma. Imagina se ela põe 6 pessoas no e-commerce. Tipo, tá, vai lá, pensa mesmo no que você está fazendo e dá uma olhada. Você de um lado tem 6 pessoas, tem toda uma estrutura e enfim, no e-commerce tem o site, tem tudo, só que não tem ninguém para cuidar da mesma forma que a loja física. Então, a chance não é a mesma para o e-commerce crescer. E aí, isso que faz que as pessoas vão conseguir avançar, pensar a ter um time dedicado, um estoque dedicado. E acho que é importante mesmo trazer essa dedicação, trazer essa prioridade. Não é a prioridade de vai passar na frente do atacado. Quando iniciar, menos se você faz a transição do jeito que você fez, de tirar do atacado para focar 100% no e-commerce, o volume do atacado vai ficar muito maior. Isso é um fato, porque já tem 10, 20, 50 anos de história no atacado, sim. O e-commerce está começando. Só que se você dá 10% da atenção para o e-commerce, você tem chance de 10% da venda vir do seu e-commerce, só que tem que fazer esse esforço. Se for trabalhar com essa mesma dinâmica, nessa mesma ideia, é assim, então tá, atacado. Tem vários atacadistas que têm 2 lojas de atacado. Muito provavelmente eles dão a mesma atenção para as 2 lojas de atacado. Talvez um remanejamento de uma para outra e tal, mas coisa pouca, a mesma atenção é dada de uma para outra. Então, se abre um e-commerce, é uma terceira loja. Ela merece a mesma atenção. Né? Por quê? Porque dá resultado. Ah, mas porque você tem um e-commerce? Porque não. Porque é um outro canal de venda. E ele tem uma dinâmica diferente, mas ele tem resultados parecidos com o que você investe ali de tempo. Não estou nem falando de dinheiro. Estou falando de tempo. Como você deu o exemplo de uma pessoa que tem 6 colaboradores numa loja que fatura a mesma coisa que a outra loja, que é o e-commerce, que não tem ninguém ali em full time ali. Tem alguma das 6 em algum momento? Deixa eu ver ali se tem alguma coisinha no e-commerce. Deixa eu ver se alguém fez uma pergunta na rede social. Deixa eu ver se tem algum e-mail ali para responder.
Deixa eu mandar esses pedidos aqui para a transportadora. E se tem alguém ali dando uma atenção, respondendo comentários na hora, ali tipo 10, 15 minutos no máximo ali de delay entre uma pergunta e uma resposta, se tem aquela pessoa que prepara a embalagem muito bem embalado, enfim, se tem alguém dando uma atenção para lá, qual o potencial daquilo? Muito maior. E dos 3 pontos que você falou no início, que é justamente o atendimento ao cliente, que tem que ser cuidado. Isso chega justamente a um assunto que vem complementar um pouco esse. Muitas pessoas acreditam ainda até hoje que o e-commerce é uma coisa simples. Eu tenho que rir. Vai falando que eu tô rindo. Vai rindo, porque a pergunta está chegando e sei que ela vai tocar em você. Então, o ponto é esse. O e-commerce é uma coisa simples, vou colocar o site no ar e aí vai vender. Sabemos que na realidade não é nada disso. Minha pergunta é, você acredita que o e-commerce vai dar mais, menos, ou tanta dor de cabeça que um negócio físico? É a mesma intensidade de problemas. Só são outros problemas, na maioria das vezes, totalmente diferentes. Mas assim, o nível de problemas e de dores e de alegrias é o mesmo. É o mesmo, tá? Então, assim, mas no e-commerce isso, tá, mas na loja física aquilo. Mas na loja física acontece assim, tá, mas no e-commerce acontece... Então, tudo te toma tempo, te dá alegria e te dá dores também, né? Então, vai depender muito da forma como você encara esse novo canal de venda. Quer dizer, novo, supondo que quem está nos ouvindo ainda está ou começando, no início, ou está ali com o site ali parado, vendendo um pouquinho por meses. Tem muitas pessoas com quem falamos que falam, tenho e-commerce há 6 anos, nunca vendi mais de 30 mil reais. Tá, então vamos entender o que está acontecendo. E as pessoas deixam justamente porque o e-commerce é um custo fixo que vai ser muito barato. Então a pessoa deixará, esquecer que paga para a plataforma, esquecer que paga para um monte de coisinhas mesmo, que se você multiplica isso por 6 anos, começa a fazer um custo maior. Mas as pessoas vão esquecer isso e deixar então a loja por 6 anos mesmo parada. Mas é uma loja parada. Acho que as pessoas esquecem mesmo que o e-commerce antes de tudo é uma loja. Então, esse ponto mesmo. Então, nesse mesmo exemplo, só te cortando um pouco, eu sei que o tempo é meio curto, mas acho que cabe a reflexão. Cabe a reflexão. Vamos usar esse mesmo exemplo. Imagina uma empresa que se dá o luxo de manter um e-commerce por 6 anos, faturando, não importa o valor, mas assim, se reclamou que tenha 6 anos e não sai daquilo, mas muito provavelmente sem fazer absolutamente nada. Então, tem gente que olha o copo meio vazio e olha o copo meio cheio. Sem fazer absolutamente nada. E se a pessoa manteve por sei lá quantos anos essa empresa, esse canal de venda, é porque ele estava no mínimo se pagando. Sem fazer nada, ele estava se pagando. Se você coloca um pouquinho de esforço, um pouquinho, ele já dava lucro. E se você coloca o mesmo esforço que você coloca na sua loja física? Que isso mesmo é um ponto importante, é mesmo o foco e a quantidade de esforço ou de determinação que vai colocar mesmo no projeto. Mas justamente, voltando nessas pessoas que estão ouvindo e que estão iniciando ou pensar, vou iniciar o e-commerce, ou tenho um e-commerce que não está andando. Se você começou o e-commerce há uns 3 anos atrás. Isso. O que você gostaria... A primeira pergunta, na verdade, é uma dupla pergunta. A primeira é, você iria refazer hoje as coisas da mesma maneira que fez na época? Não falou só da mudança do dia para a noite, mas em si, todo o processo enfim. E qual é a informação que você teria gostado de ter na época, ou qual é o conhecimento que você gostaria ter tido na época para conseguir, talvez, iniciar, se for possível, de uma melhor maneira do que já inicio? Eu faria tudo igual. A única coisa que eu gostaria muito de ter tido naquele momento, que foi um momento de ascensão, né? Então, para vocês terem ideia, momento de pandemia, todo mundo dentro de casa, as compras pela internet para todos os segmentos dispararam. Então eu estava lá. Eu peguei esse boom da internet, mesmo começando ali. As empresas que já existiam foram mais ainda, mas eu peguei esse boom. E eu vivi o tal do mar azul, né? Que para quem tá um pouco mais acostumado com alguns termos mais técnicos, o mar azul é aquele momento onde você tá
a 1000 por hora, indo super bem, sem grandes concorrências, só tem você no mercado. Naquele momento, eu gostaria de ter tido o conhecimento, que eu nem é muito que eu tenho hoje, mas já faria toda a diferença naquele momento de analisar os números. Então, infelizmente, eu vim aprender isso, vim conhecer o pessoal da NM, ou felizmente, mas infelizmente eu não conheci lá no início. Eu vim conhecer já com 2 anos quase de operação, mas naquele momento eu teria identificado que, para ser bem sincero, eu só fui perceber que era um bom momento depois. Uhum. Não que tenha piorado, mas quando eu fico analisando os números, eu falo, nossa, caramba, foi um go live incrível os primeiros meses, o primeiro semestre. E aquilo também, a cabeça a 1000 por hora, pandemia, tudo fechado, preocupado com faturamento. Vale um outro adendo também, e que não é vergonha, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, já quebrei outras vezes. Quebrei mesmo, a empresa quebrou, fiquei anos, até pouquíssimo tempo atrás, pagando coisas ainda decorrentes desse momento difícil. Então, assim, o empreendedor que nunca passou uma dificuldade, ainda não empreendeu mesmo. Concordo. Né? Então, talvez por estar tão calejado, ou tão dolorido, de tanta paulada por tanto tempo, e ainda juntou uma pandemia, eu não percebi esse bom momento por não saber ler os números. Isso que eu tô dizendo, eu não soube analisar o bom momento. Isso que a gente volta um pouquinho, uns minutos na conversa aqui, a gente analisa o que deu ruim, né? Por exemplo, quando eu quebrei, por que eu quis voltar nessa fase de eu já quebrei lá atrás? Porque eu passei anos analisando cada ponto, cada vírgula do que eu fiz ou deixei de fazer que culminou na quebra da empresa. E hoje eu faço tudo totalmente diferente. O que eu fiz errado eu corrigi, e o que eu não fazia e deveria ter feito eu passei a fazer. O que eu fiz que eu não deveria ter feito eu não fiz mais, porque eu tinha essa experiência. Então, assim, até brinco, né? Eu posso até quebrar de novo, mas não pelos mesmos motivos. Por motivos novos, né? Então, com tanto erro novo para cometer, a gente vai cometer os mesmos erros? Não, né? Então, resumindo, o que eu gostaria de ter tido, faria tudo de novo no lançamento do e-commerce, mas eu procuraria alguma empresa, alguém que não seja NM, procurem alguém que possam te auxiliar com dados, com analisar os seus números. Se você é bom de matemática, de lógica, faz você mesmo no Excel, resultados, compara ontem com hoje, com depois de amanhã, com antes de ontem, enfim. Mas faça controles numéricos, métricas, crie regras. No positivo, como... Tanto no positivo quanto no negativo. Isso é fundamental. Faria tudo de novo, só sinto falta mesmo de ter esse entendimento do que os números estão querendo dizer. Os números contam uma história que geralmente são evidências, né? Tá tudo ali. Número não mente, né? Ele não mente. Às vezes ele dá uma distorcidinha, dependendo de como a gente analisa. Dá pra brincar, mas no geral, o número não mente. E a gente tem que olhar números. Por mais que a gente coloque o coração, eu faço o que eu gosto. Né? Eu tenho a sorte de trabalhar e vender um produto que eu gosto. Mas isso não é uma premissa. Você pode simplesmente ser um cara que tem visão, que descobriu alguém que tem um produto muito legal, num preço bacana, e descobriu que tem quem compre. Você pode juntar essas duas pessoas. Isso é um empreendedor. Você não precisa amar. Tem gente que, sei lá, eu vendo autopeças, eu vendo, sei lá, ninguém ama vender uma peça de carro. Mas aquilo te dá né? Você ama o processo, não necessariamente o produto. Né? Então você tem que gostar do processo. Se você gosta também do produto, ok, né? Bom pra você, melhor ainda. Né? Mas isso não é um ponto ruim pra quem não... não sei lá, eu vendo... Como eu usei o exemplo, vou voltar de novo. Peça de carro, um commodity. Tudo bem, você ama o processo de procurar um fornecedor com preço legal e procurar o cliente que está precisando daquele produto. Quando você faz essa junção, dá a transação, que é o que a gente almeja. A gente, tudo que a gente faz é pensando naquilo. O que é aquilo? Faturamento. Só que o faturamento, ele é a consequência. Isso é um ponto muito importante que já conversamos. Faturamento nunca, eu vou falar de novo, nunca pode ser o objetivo. Ele é a consequência. Por quê? Se você só almeja o faturamento, você até vai conseguir ele por um tempo. Mas uma hora isso é um castelo de carta, ele vai desmoronar. Porque o faturamento tem que ser uma consequência de todo o outro trabalho. Então assim, eu objetivo o faturamento, mas
o que eu tenho que fazer para chegar no faturamento? Não pode pensar só no faturamento. E aí acredito que tem uma junção mesmo, quando no início falamos do preço e ter um preço dentro do mercado, uma coisa sobre isso que funciona, acho que funciona para qualquer empresa, é uma coisa que aplicamos mesmo na nossa consultoria, é que o valor percebido tem que ser maior que o valor pago. Sim. E acho que o faturamento, quando vamos entregar, por exemplo, uma consultoria, uma auditoria, uma formação, o que me interessa não é vender o mais caro possível, é vender como a pessoa ter a sensação que o que comprei foi barato. A gente tem que criar duas sensações. Aí a gente volta lá usando o exemplo da precificação de quem vende para o atacado e quer trabalhar no varejo. Geralmente quem vende no atacado, e eu uso esse exemplo porque é a minha história, tá? Se de repente você não vende atacado, desconsidera um pouco, mas serve como exemplo. Então tá, se eu vendo um produto por 10, o meu cliente de atacado vai vender na loja dele por no mínimo 22. No mínimo, não é nem 20, é 22. Mas vende 25, 30, tá? Se eu vendo para o meu... quando eu comecei a vender direto para o meu cliente final, desconsiderando que no lançamento eu vendi exatamente ao preço de atacado, porque era uma pandemia, era um momento atípico e tal, mas rapidamente eu fiz o quê? Eu voltei para o meu markup de vender, ao invés de vender a 10 e concorrer com o meu cliente vendendo a 22, eu passei a vender a 16, 17. Porque a gente cria duas sensações boas. Primeiro, quem compra, como eu paguei barato nesse produto, maravilhoso. E nós que estamos vendendo, fala, caramba, eu vendi bem vendido. Então ficou bom para os dois. Sabe aquela história que a gente ouve desde os nossos pais e avós? O negócio só é bom quando é bom para os dois lados? Então tá, a gente vendeu melhor e o cliente comprou melhor. Então, o preço, o que é o preço? O preço ele é subjetivo. É o quanto o seu cliente está disposto a pagar por aquele produto. Ele precisa ser um encontro mesmo entre o seu objetivo e o objetivo do seu cliente. E aí, falando de números, falando de positivo ou negativo, já passou, acho que você está bem ciente disso, mas já passou um quarto do ano. Desse ano 2023. Já tivemos a conversar juntos sobre esse ano, que é o ano zero pós-pandemia, que teve Réveillon, que teve férias, que teve Carnaval, enfim. É um ano mesmo onde a vida recomeçou 100%, como o equilíbrio que o ano passado as pessoas voltaram muito para lojas físicas. Acho que hoje temos o equilíbrio mesmo da forma que vai seguir por alguns anos. Você está otimista para... Não vou te perguntar sobre o início do ano, porque sabemos todos como foi o início do ano no e-commerce. Os 2 primeiros meses foram complicados, mas como foi antes da pandemia, depois está levantando, enfim, a questão é, está otimista ou pessimista para o resto do ano que está vindo? Esses 3 quartos, você acredita que o mercado mesmo vai ser bom para nós? Vai ser um ano que vamos fechar comemorando ou vamos fechar na dor? Na realidade, assim, não é nem pessimista nem otimista, é realista. Porque o que está acontecendo agora, né? Como você bem disse, eu não sei se vocês pararam todos que estão nos ouvindo, para analisar da seguinte forma: esse é o primeiro ano que começou normal. Fazem 3 anos, então 2020, 21 e 22 foram 3 anos totalmente bagunçados. Então, esse é o primeiro ano que, por exemplo, teve festa de final de ano, né, de 22 para 23, tudo normal, liberado. Ainda 21 para 22 foi meio estranho. Então teve festa de final de ano, teve carnaval, teve férias, teve tudo, vida normal. O ano passado as lojas já abriram, então já foi o boom de voltar para as lojas, porque estava todo mundo de saco cheio de ficar em casa e comprar pela internet, queriam ter experiências, olhar no olho do vendedor, posso te ajudar, sabe aquela coisa? Todo mundo até com saudade do vendedor correndo atrás da loja, assim, posso te ajudar? Meu nome é tal, posso te ajudar. Enfim, voltou ao normal. E aí o que acontece? Depois de um período de bonança, vem mesmo um período de calmaria. E aí um período de realizar. Sabe no mercado de ações que fala assim, nossa, hoje o mercado tá ruim em relação a ontem que foi muito bom porque teve alguma alta. Então ele tá só se equilibrando. Então esse ano vai ser um ano de equilíbrio, né? No movimento, no mercado, para a partir do ano que vem. Então esse ano vai ser um ano difícil para quem fez projeções mais otimistas, e esse foi o nosso caso, e o ano começou diferente, então a gente já deu uma revisitada ali no planejamento do ano, peraí, baixa a bola, mas
eu acredito que vem momentos muito legais pela frente, não só no e-commerce, no comércio de maneira geral, porque o e-commerce já não é mais uma novidade. Não. Já foi a novidade, o boom do e-commerce, já vários e-commerces fecharam, os que abriram ali na onda da pandemia, vou vender porque minha loja tá fechada, aí a loja abriu, largou o e-commerce de lado e tal, então já acomodou, tá todo mundo acomodado. Então, acomodado que eu digo no sentido assim, de que não tem mais grandes alterações, tá? Então eu acho que vai ser um ano de realidade. Bom. Nua e crua. Como ela é e como ela deve ser. Então, batalhado, suado, né? Não que tenha sido fácil os outros anos, mas imagina só, todo mundo dentro de casa, com o celular na mão, precisando comprar as coisas, ou querendo comprar as coisas, ou por necessidade, ou por estressar, aliviar o estresse, ou por não sei o quê. Então era muito fácil, né? A própria performance, né? Quem já trabalha com isso, você vai saber um pouco do que eu estou dizendo. Hoje em dia não basta mais você saber o algoritmo do Facebook, do Instagram, como chegar no seu público. Você já precisa chegar com uma campanha legal. Você já precisa ter uma imagem legal. Antes não. Até pouco tempo atrás era só você mostrar para o seu público adequado. Eu quero mostrar para mulheres de tantos anos a tantos anos, em tal região, em tal não sei o quê, que visitou minha página em não sei quanto tempo. Ok, você mostrava para a pessoa, podia ser uma foto mais ou menos, podia ser um produto mais ou menos. Agora não. Agora a gente também, voltando um pouco assim nos primórdios até do marketing, né? Uhum. Quem não lembra das grandes campanhas de marketing, não esqueça a minha Caloi, o meu primeiro sutiã, o meu não sei o quê, que impactaram uma vida, gerações. Isso vai começar a voltar também. De você mostrar o seu produto dentro de um contexto. Então, dentro dessa realidade, as empresas e as marcas vão precisar se atualizar, porque ninguém mais compra um produto. Você compra uma história, você compra uma comunidade, você compra um pertencimento. Eu quero fazer parte daquela história. Porque produto por produto, a gente tem que olhar e ser muito bem sincero, você que está nos ouvindo aí, o que o seu produto tem de tão diferente do concorrente? O que o meu produto tem de tão diferente de todo mundo que faz roupa para mulher? Então, assim, é o quê? É a forma como a gente apresenta o produto. Porque, assim, qualidade, gente, não é mais um diferencial. Não, é uma premissa. É uma premissa. Preço adequado também não é mais muito diferencial, porque hoje tá fácil. Você pesquisa ali, quanto custa isso, quanto custa aquilo, né? No ramo da moda é um pouco mais subjetivo e você consegue pegar a pessoa pelo impulso. Nossa, adorei essa peça, vou comprar. Pum, tá. Mas às vezes a pessoa pode ter comprado e aí entra a qualidade que você tem que ter, a pessoa recebeu não tem uma qualidade, aí ela não vai comprar mais e aí você vai ter que gastar muito para trazer novos clientes. Pedir devolução e aí... Pronto, complica. Então assim, é um ano de regulação do mercado. O mercado está se acomodando, né, no sentido de depois de muito treme-treme, muito terremoto, está se acomodando, acalmando, as últimas pedras estão caindo e ficando no lugar. Agora é o tempo de fazer o quê? Olhar como está tudo e aí sim descobrir um caminho. Não dava para traçar um caminho, porque cada hora era uma pedra caindo na sua frente e você tinha que desviar. Agora não, o mercado está se estabilizando. Agora, a partir de agora, principalmente do ano de 24 em diante, a gente vai conseguir ver os caminhos com um pouco mais de clareza. Vou por aqui, vou por ali, o mercado agora tá assim, o mercado tá assado. É como se fosse o ano zero, né? Tinha que criar um novo calendário. Tem o calendário judaico, tem o calendário sei lá o quê, aí tem o calendário pós-pandemia também. O mundo antes e depois da pandemia. Não é mais a CBC, né? É AP antes da pandemia, depois da pandemia. Mais ou menos isso. Eu vejo dessa forma nos próximos períodos. Então que é isso mesmo, é o ano zero, já conversamos algumas vezes sobre isso. É um ano que vai ser cheio de aprendizagem, é um ano que vamos ter que nos adaptar e vamos precisar de agilidade para conseguir justamente fazer um monte de testes esse ano para ser pronto para o próximo ano. Mas é um ano que eu continuo otimista e pensando que vamos fechar, vamos ganhar no mínimo em aprendizagem. Acredito que não vamos perder dinheiro, mas só estou torcendo, acreditando, ainda não sei. Mas vamos lá, agora chega a última parte desse podcast. Já, eu sei que está indo rápido e que, enfim... Como um ano, né? Como um ano. É isso.
Mas vamos lá, vou te pedir 3 conselhos para pessoas diferentes. É sempre uma brincadeira que já fiz com a Bruna que pretendo fazer em cada um desses episódios. O primeiro conselho que vou te pedir é para o Ale. Você falou que você quebrou ao momento. Sim. Qual é o conselho que você iria dar para o Ale na hora que você quebrou? Sendo que você sabe todo o histórico, tudo o que aconteceu e onde você está hoje. Quando você está passando um momento de dificuldade na empresa, a empresa é como um filho, né? É alguma coisa que a gente cria do zero, se alimenta, você vê crescer e você quer que prospere. E quando ela está doente a ponto de morrer, chega uma hora que a gente tem que entender que tem salvação ou não. Porque, por exemplo, no meu caso específico, eu prolonguei demais a minha empresa entubada e isso me custou muito financeira e psicologicamente. Hoje, se eu passasse pelo mesmo que eu passei de novo, eu botaria um fim o mais rapidamente possível a partir do momento que eu identificasse que até aqui eu fui, daqui não dá para ir mais, daqui só vai piorar. Ah, mas como é que você descobre isso? Você tem que tirar o coração da operação. Por exemplo, cheguei ao ponto de precisar pegar dinheiro emprestado com familiares, porque nos bancos já não tinha mais para onde ir. E hoje eu percebo que tanto o dinheiro do banco quanto de familiar, se não tivessem me liberado, eu teria resolvido o problema mais rápido, porque teria encerrado mais rapidamente. Virado a página mais rapidamente, então eu fui prolongando. Então um conselho é esse. No momento de dificuldade, tem que fazer uma análise nua e crua. E eu ouvi várias pessoas me dizendo isso, Ale, fecha, mas a gente tem aquela coisa do pai que não quer ver o filho morrer. Lógico, é uma analogia um pouco ruim, gente, desculpa, eu sei que vocês são pais, alguns que estão ouvindo, a maioria, mas assim, uma empresa é um filho. De fato. A gente gosta do que faz, a gente viu nascer, viu crescer e de repente vai ter que aceitar que ela vai morrer. Às vezes dá para salvar? Dá. Talvez muitos dos que estejam ouvindo chegaram quase ao ponto de quebrar e recuperaram. Se bem dizer assim, eu quebrei, fechei, paguei todo mundo por anos, que 10 anos depois do dia que eu falei fechei, ainda fiquei 10 anos arrastando essas correntes, pagando tudo e todos. Mas aí, abri de novo, outra empresa, num segmento parecido, eu fabricava acessório, agora eu fabrico roupa, então eu fabricar alguma coisa. Então é costureira, é cortador, eu tô no mesmo métier, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, e deu certo de novo. Então por que não pensar que foi uma continuação? Então eu iria falar para essa pessoa de 10 anos atrás, 1, fecha logo, virar a página, 2, não se desesperar que vai dar certo. Exato. Só não tem solução pra morte. O resto, cara, tudo... E assim, eu adoro ditados antigos, né? O que não tem remédio, remediado está. Acabou. Vira a página. Ai, caramba, minha empresa, quebrei, não tenho mais como continuar, não tenho como pagar ninguém. Fecha, estanca a sangria. Porque a primeira coisa que um paramédico faz quando ele vai socorrer alguém é estancar o ferimento. Ele não cura, ele não faz nada, ele ainda não vê o que vai fazer. Ah, Deus do céu, alguém foi atropelado e chega o SAMU. O que o SAMU faz? Para quem não está em São Paulo, é o serviço de resgate público aqui da cidade. A ambulância, né? Ela chega, a primeira coisa que eles fazem, imobilizar, estancar se tiver sangramento e encaminhar para o médico. Então assim, a empresa está indo mal, a primeira coisa que precisa fazer é fechar a torneira, sentar em cima do caixa, do pouco que ainda tiver, se é que tem, para tudo, faz as contas e analisa se a partir daquele momento vale a pena continuar ou não. Perfeito. Vamos agora no segundo conselho. Se alguém hoje te falar que quer abrir um e-commerce... Pô, então não posso responder. Mas qual seria o conselho para uma pessoa mesmo? Acho que falamos um pouco disso já, mas só para resumir ou repassar, qual seria o principal conselho para a pessoa que te fará eu quero abrir um e-commerce? Eu já iria primeiro no conceito, né? Não tem por que dizer, eu quero abrir um e-commerce. Eu quero abrir uma loja. Boa. Né?
E o meio de venda vai ser eletrônico. Mas é uma loja, porque as pessoas têm um pouco esse, não é preconceito, mas essa diminuição de dizer, um e-commerce, eu vou abrir um e-commerce. Não, você vai abrir uma loja, né? Então, é dar toda a atenção, como se fosse abrir uma loja, aquela que você vai lá na imobiliária, olha o ponto, que legal, deixa eu ir lá olhar, como é que é, quanto custa, quanto é o aluguel, quanto é não sei o quê. Faz todas essas pesquisas e a partir do momento que você fechou o contrato, ou da locação, ou do contrato de uma plataforma, que é a sua locação, é a sua loja, dali pra frente, não é mais um e-commerce. Ele é uma loja. Tudo é uma loja. A loja física vende fisicamente, o e-commerce vende de modo eletrônico. Então é dar a devida atenção. Perfeito. E agora o terceiro conselho é para a pessoa que quer desistir do seu e-commerce. Aquela faz 2 anos ou 6 anos, como já damos o exemplo, não está dando resultado, não estou conseguindo crescer ou não está dando lucro, quero desistir do meu e-commerce. Qual seria o conselho para essa pessoa? Então, a gente volta no primeiro conselho, né? Independente se é um e-commerce, se é uma loja, se é uma fábrica, se é uma farmácia, se é um mercadinho, o desistir do negócio é uma decisão que precisa ser tomada em cima de números. Mas eu tô de saco cheio, eu não aguento mais essa pressão. Ok, você pode fechar a sua loja, não importa se é um e-commerce ou uma loja física, você pode fechar a sua loja e vender coco na praia. Ok, pessoalmente isso vai te satisfazer, financeiramente vai te satisfazer, desce o padrão de vida, sobe o padrão de vida, isso é outra história, cada um sabe o que fazer. Mas assim, é uma decisão que tem que ser baseada em cima de números. Né? Não é porque é um e-commerce, eu vou fechar porque um e-commerce não funciona. Aí tem que fazer várias perguntas. Você deu a devida atenção? Você fez o máximo que você podia para ele funcionar, para ele acontecer? Se a resposta for sim, então volta no primeiro conselho. Fecha o quanto antes, vira a página. Se de repente a resposta for não, fala, eu poderia ter feito mais, eu poderia nesses, vamos voltar no exemplo do anterior lá, de 6 anos num faturamento ralinho, sem fazer nada. Será que se tivesse feito alguma coisa? Deixa eu dar mais uma chance, então, deixa eu fazer alguma coisa aqui. Já que ele não tá no vermelho, mas também não tá no azul, mas não tá no vermelho, então vou investir, colocar uma pessoa aqui para ficar de segunda a sexta no horário comercial cuidando desse e-commerce. Vamos ver o que vai acontecer em um mês. Opa, cresceu, não cresceu, caiu. Aí você vai ter números para tomar, aí você vai perceber que a sua resposta vai fazer sentido ou não. Eu fiz todo o possível para que desse certo? Isso para tudo. Não importa se é e-commerce. Eu acho até meio estranho falar, o e-commerce, tudo bem que é o nosso segmento, é sobre o que a gente está falando aqui, mas a gente precisa desmistificar o e-commerce. É um super ponto mesmo. Acho que precisamos focar sobre o fato que é um negócio antes de ser um e-commerce mesmo. Bom, Ale, deu uma passada, acho que estamos mais ou menos a 1 hora, acho que o Caetano vai me falar que foi muito tempo, só tenho 2 perguntas para terminar. Ale, hoje você como pessoa, dentro de todo esse conceito, desse momento seu, de todas essas mudanças que aconteceram nos últimos anos, de 0 a 10, quanto você se sente realizado, feliz, em paz, enfim, nesse momento que você está hoje, pensando, podia ser num momento muito melhor, podia ser num trabalho muito melhor, a ideia é as pessoas entenderem a realidade um pouco da realidade de um dono de e-commerce. Cada dono de e-commerce vai ter uma visão diferente, ou cada dono de negócio, como falamos agora, vai ter uma visão diferente, mas você como dono mesmo dessa empresa e depois de todas essas mudanças, quanto você sente que está no lugar certo? Entre o que deu certo, o que não deu certo, entre a meta e a não realização da meta. Eu diria que, como sempre, assim, a gente nunca está realizado. A partir do momento que a gente está realizado, a gente se acomoda e aí gera um problema. É por isso que te dei uma escala de 0 a 10. Não te perguntei se você estava ou não. Sim. Numa escala de 0 a 10, eu diria que eu tô ali, a média escolar, né? Quando eu estudei no colégio tinha uma média alta, era 7,5, pra você ter ideia, a minha média. Geralmente por aí é 6,5, 6, então o colégio era 7,5. Eu gosto desse número, 7,5, assim, sabe? Porque não tô... eu tô na segunda metade do que... Cara, de 5 para baixo esquece e fecha. Se você tá perto de 5, repensa o que você tá fazendo, independente se é e-commerce, se é loja e tal. Porque a gente passa 1/3 da nossa vida no trabalho. O outro terço dormindo
e o outro terço, sei lá onde, não quero nem fazer essas contas, que a nossa vida é número, mas a gente passa muito tempo no trabalho. Então, eu acho que eu particularmente estou ali, 7,5, 8, eu acho que é um nível de realização bacana, saudável. 10 eu acho que ninguém deve chegar nunca, pra ser bem sincero, porque quando você tá chegando perto do 10, cara, arruma alguma coisa para baixar essa expectativa, para te frustrar um pouco, porque a frustração, até certo ponto, tá, em certa dosagem, ela é um motor incrível para alcançar o objetivo. Você acha que é um ponto importante? Eu cheguei ao momento no 10. Quando fiz 30 anos, tinha objetivos de vida, como muitas pessoas jovens, a 25 pensei, aos 30 anos vou fazer isso, enfim. Aos 30 anos eu viajei 6 meses na América do Sul, por isso que estou aqui hoje. E cheguei ao dia dos meus 30 anos mesmo, no 10, pensando que estou acima das minhas expectativas. Só que aí aproveitei da minha viagem, até hoje, uns dos melhores meses da minha vida. Só que esqueci de uma coisa, depois disso. Não criei novo objetivo. E aí, na verdade, dos 30 aos 40 foi, com certeza, a década da minha vida mais tumultuosa. Que não sabia mais onde tinha. 25 tinha um objetivo para os 30, sabia onde ia. Aí cheguei aí, esqueci de pensar, e agora? E então o 10 devia ter baixado. Tá bom, cheguei aqui, mas agora meu 10 não é mais 10, porque estou olhando para frente. Esqueci disso e aí me perdi mesmo nesse caminho. Então concordo com você que o 10, até acredito que podemos chegar, mas ele tem que ser muito temporário, muito pontual para depois conseguir ir um novo caminho. Complementando um pouco rapidamente, isso aqui, esses dias eu até fiz essa reflexão sozinho, sei lá, cheguei a essa conclusão em 2 momentos da minha vida profissional. Isso veio bem claro na minha mente, esses dias até. Não sei porquê, talvez, né, para ser dito aqui hoje, mas em 2 momentos muito claros profissionais da minha vida, eu cheguei ao pensamento assim, falando, nossa, como tá fácil. Até complementei na época, como tá fácil ganhar dinheiro. Momentos depois a coisa desandou. Então parece que quando a gente chega num certo patamar e não se programa para o depois, a vida se encarrega de programar alguma coisa para você. Dá uma chacoalhada ali e fala, opa, peraí. Acorda. Então é mais ou menos esse caminho aí. Bom, então do meu lado acabou, fiz as perguntas sobre você, sobre sua visão do negócio. Acho que foi super rico mesmo, muitas coisas, muitas informações para ouvintes, para pessoas que querem começar ou que pensam em começar ou que já estão num negócio que não estão entendendo muito bem. E agradeço muito você para isso e para a sua presença. Agradeço quem me escutou até agora. E só para fechar, sempre tem também uma pergunta aqui que eu farei tudo o que queria. Eu te perguntei o que queria, mas se você tem um assunto que você teria gostado de ter tocado dentro desse podcast, uma pergunta, uma coisa que você gostaria de falar a mais que não foi falado, ou demos um tour bom para tudo que você acredita que faz sentido falar para as pessoas? Não, acho que nesse momento a gente passeou, pincelou sobre todos os assuntos mais importantes. O que a gente pode fazer depois, e aí quem estiver ouvindo pode mandar mensagem nas redes sociais pedindo sobre o que gostaríamos de aprofundar, né? Então vamos falar mais sobre métricas, vamos falar mais sobre qualidade de vida, como separar a vida profissional da vida pessoal, como juntar as duas em determinado momento também, porque a gente busca inspiração na família, no passeio, no final de semana a gente está trabalhando, você vê um negócio diferente, você vê uma ação de marketing diferente, fala, caramba, podia fazer isso na minha empresa e tal. A gente empreendedor está trabalhando sempre, né? Então, enfim, mandem mensagens aí, pessoal. Vamos ver o que a gente fala no próximo. Mende, muito obrigado. E com certeza você será convidado de novo nesse podcast, porque temos mesmo muitos outros assuntos para tocar. Então, obrigado para você, para essa presença hoje. Estava importante, queria você ser um dos primeiros convidados do podcast. Obrigado uma vez mais a quem me escutou até agora. Sei que ele foi um pouco mais extenso, mas acredito que conseguimos passar por muitos assuntos. E espero vocês no próximo episódio que chega daqui a pouco. Pessoal, boa noite, boa tarde ou bom dia, conforme quando estão escutando esse podcast. Tchau.